Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu sofá. Hoje a gente vai assistir a um vídeo falando sobre as cidades fantasmas. E tem uma cidade onde que só tem 97% de inúteis moram nessa cidade. E também a gente vai ver aqui a corrupção, a festa que está sendo feita com o nosso dinheiro enquanto você está ralando aí durante o dia para poder pagar o imposto no final do mês. Tem gente lá fazendo maracutaia para poder gastar o seu dinheiro. Se você gosta desse assunto, desse tipo de react, se inscreva, curte e compartilha. E também, se tiver aí a opção do hype, deixa aí o hype aí também pra nós. No interior do Maranhão. Você provavelmente nunca ouviu falar dela, mas no dia 22 de dezembro de 2025, o prefeito e a primeira-dama, a vice-prefeita e seu esposo e a ex-vice-prefeita e seu esposo foram todos presos. Além deles, funcionários e 8 dos 11 vereadores da cidade também foram presos, incluindo o presidente da Câmara, que foi nomeado... Todo mundo foi preso. Mas, tipo assim, antes de ser preso, eles já gastaram muito dinheiro, ter mandado dinheiro pra fora, pra laranja. A galera aí dá até vontade de ser do governo também, fazer parte lá, de virar um vereador. O que você acha? Prefeito interino e, por mais incrível que pareça, estava gerindo a cidade de casa com a tornozeleira eletrônica. Exato. Parece piada, mas basicamente toda a estrutura política da cidade foi condenada por corrupção e organização criminosa. O esquema desviou mais de 56 milhões de reais dos cofres públicos em menos de 4 anos, usando empresas de fachada, licitações fraudadas e notas fiscais frias. Só que o escândalo é só a camada... muita grana, rapaziada, é grana demais. Mais visível do problema, porque quando você olha os números de Turilândia, percebe que a corrupção não foi a causa, foi a consequência. Mais de 97% do orçamento do município vem de transferências federais. Uma cidade que não produz nada, não arrecada nada, e a real é que nem deveria existir como município autônomo. Mas ela existe e, como aqui é o Brasil, você paga por isso. Então, o que leva uma cidade inteira, do prefeito aos vereadores, a se organizar para roubar o pouco que tem? E por que o Brasil continua permitindo que municípios assim existam? Vai saber, né? Economia fantasma. Turilândia fica no noroeste do Maranhão, a 157 quilômetros de São Luís, com 33.219 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Caraca, a cidade ela é menor que a minha cidade. Cataguases tem quase 80 mil habitantes. A cidade onde eu tô morando agora, se for adulto, deve ter mais ou menos essa quantidade de pessoas aí. Desse mesmo tamanho. Tem 220 pessoas registradas como MEI, 584 servidores públicos, apenas 915 pessoas com algum vínculo formal de trabalho e, surpreendentemente, só 5.572 pessoas recebem Bolsa Família. Os outros 25 mil habitantes não se sabe como vivem. O índice de desenvolvimento humano da cidade é 0,536, considerado baixo na escala de 0 a 1 do IDH. No ranking de PIB per capita, ocupa a posição 5.558 entre os municípios brasileiros, entre os 15 piores do país. Em segurança pública, os dados de 2021 colocam Turilândia como a 11ª cidade mais violenta do Maranhão, entre 217 municípios, considerando crimes violentos letais intencionais. Mais de 97% de todo o dinheiro que Turilândia gasta vem de transferências, repasses federais e constitucionais, riqueza gerada em outros lugares do Brasil e redistribuída para lá. Foram mais de 167 milhões de reais de despesas públicas em 2024, com menos de 5 milhões arrecadados pelo município, o que revela uma cidade com muita informalidade e muito provavelmente sonegação em larga escala. A cidade não se sustenta, ela existe porque o modelo federativo brasileiro a mantém de pé. E mesmo assim, Turilândia tem prefeito, vice-prefeita, câmara com 11 vereadores, 14 secretarias, servidores e contratos públicos e licitações. Toda a estrutura de um município funcionando. Em 2025, a lei orçamentária previa receber Tudo funcionando, mas quem será que tá pagando para manter isso funcionando aí? Acho que é nós, hein? Acho que é nossa grana, hein? 31 milhões de reais em transferências correntes. 131 milhões de reais para uma cidade que praticamente não gera riqueza própria.
Sabe quanto dessa estrutura vai para a segurança pública numa das cidades mais violentas do estado? R$72 mil por ano. A Câmara de Vereadores sozinha consome mais de 2,8 milhões, 39 vezes mais do que toda a verba destinada à segurança da população. Mas todo esse dinheiro de mão beijada ainda estava pouco para eles. O prefeito estava insatisfeito com um salário de 20 mil, a vice insatisfeita com 10 mil e os vereadores insatisfeitos com 8 mil. Sendo assim, tão miseráveis, eles se uniram para organizar um esquema digno de filme. Mas antes de falar sobre essa gente, eu preciso te dizer uma coisa. Fazer vídeos expondo problemas... Segundo o Ministério Público do Maranhão, o esquema que operava dentro da prefeitura de Turilândia começava nas licitações públicas. Quem confirmou isso foi Clementina de Jesus Pinho, responsável pelos pregões eletrônicos da prefeitura. Em depoimento à investigação, ela admitiu que cerca de 95% das licitações do município foram fraudadas por determinação do prefeito Paulo Curió. Empresas participavam de concorrências para fornecer produtos e serviços ao município. No papel, tudo parecia seguir o procedimento. Pode crer, agora eu entendi. Eles mesmos faziam as empresas para poder concorrer às licitações. Normal da administração pública. Mas na prática, muitas dessas licitações já tinham vencedor definido antes mesmo de começarem. Segundo o promotor Fernando Berniz, durante o depoimento, Clementina explicou por que participava desse sistema. Segundo ele, ela fazia isso para ganhar mimos e presentes. As empresas escolhidas previamente venciam as concorrências e depois emitiam notas fiscais pelos serviços contratados que, óbvio, não eram realmente executados. Depois que o pagamento era feito pela prefeitura, começava a divisão do dinheiro. As empresas ficavam com uma pequena parte do valor recebido, algo entre 10% e 18%. O restante retornava ao núcleo político do esquema. Segundo os promotores, o prefeito Paulo Curió e pessoas próximas chegavam a ficar com 82% a 90% do dinheiro pago pela prefeitura. Ou seja, as empresas funcionavam basicamente como intermediárias para sacar dinheiro dos cofres públicos. Mas as licitações não eram um único mecanismo do esquema. Parte do dinheiro também circulava por outros caminhos. Um deles... Toda vez que você falar esse dinheiro, toda vez que você escutar esse dinheiro, o seu dinheiro, é o seu dinheiro que eu quero falar. Houve um posto de combustível ligado à ex-vice-prefeita Janaína Lima e ao marido dela, que segundo a investigação era usado para lavar dinheiro. A prefeitura pagava por abastecimentos de veículos que nunca aconteceram, criando despesas fictícias que permitiram transferir recursos da prefeitura para o grupo político. A primeira-dama, Eva Dantas, controlava contas do município e fazia movimentações financeiras mesmo sem ocupar cargo público. Parte do dinheiro desviado teria sido usado para custear despesas familiares, como a faculdade de medicina dela. Outro personagem que apareceu na investigação foi um médico neurocirurgião, apontado pelos promotores como agiota e financiador do prefeito. O cara tem 3 empregos, o cara é médico, o cara é agiota, o cara é financiador, o cara é... Esse médico aí é mil utilidades. Durante as buscas realizadas na operação, investigadores encontraram quase R$2 milhões em dinheiro vivo, um indício de que parte das movimentações financeiras do grupo acontecia fora do sistema bancário. Somando contratos fraudulentos, notas fiscais simuladas e pagamentos indevidos, o Ministério Público estima que R$56 milhões tenham sido desviados do orçamento municipal em menos de 4 anos. Mas esquemas como esses raramente passam despercebidos para sempre. Com o tempo começam a aparecer sinais de que algo não estava certo. Contratos repetidos com as mesmas empresas, pagamentos incompatíveis com os serviços prestados e movimentações financeiras suspeitas começaram a chamar a atenção das autoridades. Foi a partir dessas irregularidades que o Ministério Público do Maranhão iniciou uma investigação sobre os contratos da Prefeitura de Turilândia. O caso acabou sendo assumido pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, que deflagrou a Operação Tântalo 2 e cumpriu 21 mandados de busca e prisão em várias cidades do Maranhão. O prefeito Paulo Curió e 5 vereadores ficaram foragidos por 2 dias.
Beleza, tá sendo pego agora, mas imagina o tanto de dinheiro que eles já gastaram já nesse tempo todo. É muito dinheiro. Isso aí é o que já sabe. Isso é o que foi descoberto. Imagina o que não foi descoberto. Imagina que tá debaixo dos panos. Em imóveis, em nome de terceiro, laranja. Dias antes de se entregarem. Entre os alvos, além dos políticos, também estavam empresários, servidores públicos e familiares do prefeito, apontados como integrantes do chamado núcleo político e familiar do esquema. O Ministério Público ainda descobriu que a prefeitura havia contratado shows milionários para as festas de fim de ano em comemoração ao aniversário de 31 anos da cidade. Um único cachê, o do cantor Zé Vaqueiro, teria custado R$600 mil. O custo total do evento poderia ultrapassar 1 milhão, considerando estrutura e logística. A promotora Rita de Cássia Pereira Souza disse que o gasto de 600 mil na contratação de um único artista é desproporcional à escassez de recursos públicos. A cidade não gera dinheiro nenhum, lucro nenhum. Todo o dinheiro que é gasto lá é o nosso dinheiro. E eles ainda pegam mais de 1 milhão para poder gastar num show do Zé Vaqueiro. Num show. Em um show. Locais. A justiça acatou o argumento e suspendeu os shows no dia 25 de dezembro, um dia após o prefeito se entregar à polícia. O nome da operação faz referência a Tântalo, figura da mitologia grega condenada a ficar para sempre num lago de águas cristalinas com frutas ao alcance dos olhos, sem conseguir comer nem beber. A metáfora do Ministério Público é para ilustrar que os recursos públicos destinados a serviços chegavam apenas perto da população de Turilândia, sem nunca se transformar em benefício real para a cidade. Mas o que aconteceu depois da operação talvez seja tão estranho quanto o próprio esquema. Apesar das prisões e das denúncias, a estrutura política da cidade continuou funcionando. Em teoria, isso deveria significar o colapso completo da administração municipal. Mas no Brasil, prefeitos e vereadores não perdem automaticamente o cargo apenas porque foram investigados ou presos. E foi exatamente isso que aconteceu em Turilândia. Quando o prefeito e a vice-prefeita deixaram o cargo, a legislação prevê uma linha de sucessão simples. Quem assume o comando do município é o presidente da Câmara de Vereadores. Em Turilândia, esse cargo foi ocupado por José Luiz Araújo Diniz, conhecido como Pelego. O detalhe é que ele também era um dos investigados e estava cumprindo prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ou seja, a cidade passou a ser governada por um criminoso interino. Que bom que não se faz nada nessa cidade, porque até o prefeito tá de home office. E você aí trouxa indo trabalhar de transporte público para sustentar essa gente. No fim, todo mundo foi solto. A situação foi tão revoltante para os investigadores que 10 promotores renunciaram ao GAECO após o MP pedir soltura dos políticos, incluindo o coordenador da GAECO. No documento de exoneração, os promotores ressaltaram que o pedido de soltura enfraquece a atuação institucional do Ministério Público no combate ao crime organizado, produzindo impactos negativos na credibilidade das investigações complexas e na efetividade das medidas cautelares indispensáveis à repressão qualificada dessas organizações. E a indignação faz sentido. O irmão de Paulo Curió, Marcel Curió, foi prefeito de Governador Nunes Freire, no interior do Maranhão, e responde à ação penal por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Família do crime, rapaziada. Família do crime. Tipo assim, eu não sou a favor à corrupção e essas coisas não, mas dá uma vontade de entrar lá pra pegar uma grana também, dá, né? Pensamento medíocre, né? Mas... naquele município, com prejuízo apurado de 31,8 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, a família Curió teria migrado de Governador Nunes Freire para Turilândia após as eleições de 2020, quando Marcel perdeu a eleição e Paulo venceu. Ou seja, esse não é um caso isolado de um político que escorregou. É uma família com histórico documentado de corrupção que encontrou no sistema municipal brasileiro espaço para operar livremente. A corrupção não mudou de endereço, só de cidade. Toda essa situação pode parecer absurda, mas ela revela algo mais profundo sobre como funcionam muitos municípios no Brasil.
Desde a Constituição de 1988, todo município brasileiro recebe dinheiro da União. Não importa se a cidade produz algo ou não. É o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Uma cidade pode ter prefeito, câmara e secretarias funcionando inteiras só com esse repasse. Quem governa decide como gastar. E aí começa o problema. Quando o dinheiro não sai do bolso de quem mora ali, ninguém sente a conta. Existe até um nome para isso: efeito flypaper. Isso basicamente significa que quando um governo recebe dinheiro de fora, em vez de cobrar da própria população local, ele tende a gastar muito mais e ninguém controla o gasto. As cidades pequenas são as mais vulneráveis. Nas menores, mais de 90% de tudo que entra vem de repasse federal. Cidades com menos de 100 mil habitantes recebem 85% das emendas parlamentares, mesmo sendo só 42% da população. E isso sem nenhuma transparência. São as chamadas emendas PIX, onde o dinheiro é enviado diretamente dos cofres da União sem um projeto específico. A modalidade também foi usada por parlamentares para irrigar redutos comandados por parentes. Em 2000, criaram a Lei de Responsabilidade Fiscal para tentar resolver isso. Funcionou um pouco para os estados. Para os municípios menores, quase nada mudou. Porque lei sem fiscalização e sem punição é só um texto bonito no papel. Quem deveria fiscalizar no nível local é a Câmara. Eles seguem o lema de leis foram feitas para serem quebradas. É isso. De vereadores. Eles deveriam fazer coisas como acompanhar contratos, licitações e orçamento. Na verdade, é para isso que eles existem. Mas isso só funciona se os vereadores forem independentes do prefeito. Quando não são e tá todo mundo no mesmo lado, como no caso de Turilândia, o controle some. E quando o Ministério Público ou o Tribunal de Contas finalmente aparecem, o dinheiro já foi embora. E tem um último detalhe. Município no Brasil não pode falir. Quando eles quebram, a conta vai para o Tesouro Nacional. Ou seja, para todos nós. É nesse tipo de ambiente que casos como o de Turilândia começam a fazer sentido. E o problema não são só os políticos, são os familiares e colegas coniventes, os artistas e empresários. Rapaziada, no mundo onde que as regras deles são diferentes, eu acho que tem no livro de Maquiavel. Eles não jogam pelas mesmas regras que a gente. Eles jogam pelas próprias regras. E por essas próprias regras que eles estão jogando, eles enriqueceram. Beleza, foram presos, ficar lá 2, 3 anos, mas vão continuar com a riqueza que eles têm. Não vai perder nada. Aproveitadores e uma população fantasma que não produz e nem faz nada. E inclusive Turilândia nem está isolada nesse cenário. Colada em Turilândia fica Santa Helena. Cada um desses municípios tem sua própria prefeitura, sua própria Câmara de Vereadores e toda a estrutura completa de um município. 2 máquinas públicas funcionando lado a lado. Então, por que 2 cidades tão próximas precisam de 2 prefeituras, 2 câmaras e 2 estruturas administrativas completas? São 2 cidades isoladas e coladas onde suas prefeituras para gastar o nosso dinheiro. É para isso. Ficam a 3,3 quilômetros uma da outra e a 40 quilômetros da cidade mais próxima, Pinheiro. No Brasil, quanto mais municípios existem, mais cargos políticos, mais orçamento e mais centros de poder são criados. Em vez de concentrar serviços e reduzir custos, o sistema incentiva justamente o contrário. O sistema foi desenhado de um jeito que incentiva o gasto irresponsável, não fiscaliza direito, pune mal quem rouba e ainda transfere o prejuízo para os contribuintes do resto do país. Turilândia não me parece uma anomalia, parece o sistema funcionando exatamente como foi construído. Mas e aí, tem algo assim acontecendo na sua cidade? Comenta aqui abaixo que pode ser tema do próximo vídeo. Para assistir minha aula sobre... É isso, rapaziada. Chegamos aqui a mais um fim do vídeo. Entendeu? Obrigado por ter me acompanhado. Para quem ficou aqui até o final, ter me acompanhado aqui até o final do vídeo, entendeu? Por estar aqui no meu sofá junto comigo. Então, se você gostou do conteúdo, entendeu? Eu sei que não tá lá aquelas coisas, tô iniciando agora. Se você gostou do conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, curte, comenta aí para me saber que você chegou aqui até o fim. E muito obrigado. Deus abençoe. Certo?